Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. FAPERJ pode ter orçamento reduzido em mais de 30%. Rodoviários pedem o retorno da função de cobrador de ônibus. E plano estratégico da região metropolitana pode garantir investimento em todas as áreas do estado. O Alerj Revista está no ar. A Comissão de Trabalho da Alerj discutiu a situação dos rodoviários do estado que têm acumulado as funções de motorista e cobrador. Segundo o secretário municipal de Transportes, para que o retorno dos cobradores aconteça, seria necessário aumentar o valor da passagem em 4%. Durante a audiência, os representantes sindicais dos motoristas rodoviários relataram os diversos problemas que têm enfrentado com a dupla função. Dores na coluna, estresse e problemas psicológicos são os mais frequentes. O cobrador ele auxilia a gente em várias funções, né? Não só cobrar, mas em si também ajudar na colocação dos cadeirantes dentro do ônibus, né? A falta do cobrador implica também no acúmulo de passageiros ali na porta do ônibus, atrapalhando a viagem. O secretário municipal de Transportes, Fernando McDowell, concordou que o acúmulo de funções é prejudicial tanto para os motoristas quanto para a sociedade, que acaba tendo um serviço deficitário. Segundo o secretário, a Prefeitura do Rio já trabalha para acabar com a dupla função e apresentou um estudo de viabilidade para o retorno dos cobradores à capital fluminense. 4% o acréscimo, né? Mas você resolve o problema. O que não dá é o piloto lá que está, né, trabalhando, dirigindo, ele tem que chegar dar troco, discutir, pegar as coisas, sair dali para colocar a pessoa com deficiência. Representante da FETransport destacou o uso dos cartões eletrônicos, que, segundo ele, chegam a ultrapassar 80% das passagens. Também apresentou decisões do Superior Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, que dizem não haver incompatibilidade em exercer as duas funções. Ele vai ter o direito de pagar em dinheiro, fazendo isso por meio do próprio motorista, que, no entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, não há nenhuma incompatibilidade entre as duas funções. Para o procurador do Ministério Público do Trabalho, é evidente que o avanço da tecnologia com o uso dos cartões eletrônicos deve extinguir a profissão de cobrador, o que, na visão dele, não tira a responsabilidade do poder público de dar contrapartidas aos motoristas, melhorando as condições de trabalho. O Ministério Público é radicalmente contra esse tipo de acúmulo de função e entendemos que é possível o poder público solucionar o problema, já que o poder público é que é o órgão concedente. Para o presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, a dupla função, além de pôr em risco a vida dos motoristas e dos passageiros, também contribui para o desemprego no estado. Ele prometeu um encontro na FETransport para tentar superar a resistência das empresas de ônibus em prestar auxílio aos motoristas. Constatamos que persiste uma resistência maior da representação patronal, da FETransport, sob o argumento de que o cartão, a bilhetagem eletrônica, já atende a 80% dos usuários, mas tem os outros 20%. O comitê gestor, que vai coordenar o Fundo Estadual de Cultura, vai ter o mesmo número de representantes da sociedade civil e do governo do estado. As diretrizes do fundo foram tema de audiência pública da Comissão de Cultura da Alerj na terça-feira. O Fundo Estadual de Cultura foi regulamentado por decreto em junho deste ano e tem como principal objetivo fomentar atividades culturais no estado, através de financiamento direto de empresas públicas e privadas. Os recursos serão administrados pelo comitê gestor, que pela lei será composto por um integrante titular da Secretaria Estadual de Cultura, um representante do estado, um integrante da Agência de Fomento do Rio e por 2 representantes da sociedade civil. Essa última composição foi questionada pelos conselheiros de política de cultura, que pediram paridade entre as indicações e que a sociedade civil pudesse ter mais um integrante no comitê. O pedido vai ser atendido pela secretaria. A presença do conselho, ela já estava prevista na lei. Agora cabe louvor aos conselheiros eleitos da sociedade civil o trabalho que tiveram de estabelecer um atento, por assim dizer, e cuidadoso grau de
de discussão para garantir que a sociedade civil tivesse assento nesse comitê gestor, como é, inclusive, no Conselho, que a gente tem uma construção de paridade, metade do poder público e metade da sociedade civil, de igual forma o seu assento. Segundo a superintendente da Lei de Incentivo da SEC, hoje os investimentos em cultura estão muito ligados às leis de incentivo, que não são suficientes para atender às demandas do setor, principalmente no interior do estado. Para Carla Prete, a implementação do fundo vai ajudar a suprir essa lacuna. O fundo ele não concentra os investimentos na capital, ele tem que destinar 60% dos investimentos para o interior, então isso vai beneficiar muito a cultura em todo o estado do Rio de Janeiro. Para o presidente da Comissão de Cultura, deputado Zaquil Teixeira, o fundo é o que vai garantir que os recursos sejam materializados em projetos. A existência do fundo, a sua regulamentação feita por decreto, ter o CNPJ e permitindo com que haja captação dos recursos públicos e privados para o funcionamento desse fundo é fundamental. A Comissão da Criança, Adolescente e Idoso se reuniu para aperfeiçoar a redação do projeto de lei que estabelece normas para o funcionamento das instituições de longa permanência de idosos no Estado, os asilos. Uma das sugestões foi a obrigatoriedade de especialização de todo o corpo técnico que trabalha nesses locais. Durante o encontro, gestores de instituições, parlamentares, representantes do Ministério Público e da sociedade civil sugeriram diversas modificações no texto do projeto de lei. Entre as principais propostas estão ampliar o número de residentes de acordo com o espaço físico, o corpo técnico e a capacidade estrutural de cada instituição, aumentar o prazo para que os profissionais possam se adequar com a formação estabelecida pela lei e que a fiscalização seja realizada pela Vigilância Sanitária Municipal. Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro, é fundamental que os profissionais dos asilos sejam especializados em gerontologia. Eu acho que ficou bem claro que há uma especificidade no cuidado ao idoso e que isso tem que ser transmitido para a equipe técnica, né? Que a equipe técnica tem que se capacitar e se especializar em saúde do idoso para melhor atender o idoso. Para o deputado Valdec Carneiro, um dos autores do projeto, essa discussão com os atores envolvidos sobre o tema é uma forma de aperfeiçoar a lei de acordo com as necessidades dos idosos. Como um dos autores, eu estou muito satisfeito que acho que a gente, no momento em que os projetos estiverem amadurecidos, nós voltaremos textos muito completos e, sobretudo, adequados a essa questão tão importante que é o atendimento às pessoas idosas nessas instituições. A presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, a deputada Tia Ju, disse que antes de elaborar a redação final do projeto de lei, é preciso ouvir outros órgãos, principalmente a Vigilância Sanitária, que é responsável pela fiscalização dos abrigos para idosos no estado. A parlamentar disse ainda que a comissão pretende avaliar a possibilidade de criar uma CPI para fiscalizar os abrigos para idosos no estado. Está se pensando em uma CPI conjunta com a comissão da pessoa com deficiência e de como nós iremos propor essa audiência para não abrir essa CPI, para não se abrir um leque imenso, não se chegar ao denominador comum, ao que realmente de fato nós queremos buscar, que é uma solução para essa questão das instituições de acolhimento à pessoa idosa. Na terça-feira, os parlamentares votaram um projeto do deputado Paulo Melo que proíbe multar ou apreender motocicletas conduzidas por pessoas que ainda aguardam autorização definitiva para exercerem atividades de mototáxi e motofrete. Veja como foram as votações no plenário com Priscila Leão. O prazo do benefício é de 1 ano após a emissão da autorização provisória pelos órgãos competentes. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O grande problema é que existe uma legislação federal em que a prefeitura não normatizou e queria que os taxistas se submetessem a ela. As motos estavam sendo rebocadas, eles estavam sendo multados e tinham as suas atividades profissionais impedidas de ser exercidas. Outro projeto analisado pelos parlamentares é o da deputada Daniele Guerreiro, que pede a criação do Programa Estadual de Moradia do Idoso. Os imóveis em conjuntos habitacionais deverão oferecer posto de atendimento médico, serviço de assistência social, restaurante comunitário e área de lazer. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Ele, em parceria com algumas secretarias, como Saúde, Educação
educação, esporte, lazer e ciência e tecnologia, vai trazer esse conjunto habitacional para o estado do Rio de Janeiro, beneficiando essas pessoas que são maiores de 65 anos, trazendo, assim como eu disse, uma moradia digna para essas pessoas que sofrem e sofreram ao longo das suas vidas sem ter uma habitação para poder viver, morar com muita dignidade, que é o que eles merecem. Já a deputada Ana Paula Rechuan quer a criação do projeto Mulheres que Costuram em Casa para qualificar quem deseja aprender técnicas de costura. O objetivo é incentivar a geração de renda. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Nós nos inspiramos nesse projeto realizado no município de Resende, onde aquelas mulheres, principalmente as mulheres do Bolsa Família, que precisam complementar a sua renda e não tem como sair das suas residências porque não tem com quem deixar os seus filhos, e que ela aproveite os seus dons e passe a costurar em casa. A ideia é que seja feita até com os instrumentos que ela tem, a costura manual, que não precisa ter máquina, não precisa ter uma estrutura de investimento grande. Também foi votado o projeto da deputada Marta Rocha, que pede a doação de brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto-juvenil apreendidos pela fiscalização tributária para programas de amparo à criança e ao adolescente. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Por exemplo, apreendeu boneca. Então nada impede que essas bonecas, esses brinquedos, possam ir para os abrigos. O que a gente só vai precisar é que o governo do estado estabeleça uma rotina de como fazer para levar esse material para os órgãos do próprio governo, garantindo aí a cautela e a fiscalização desses produtos, desde que esses produtos não façam mal à saúde. O projeto da deputada Lucinha estabelece normas para as embalagens de água. O objetivo é diferenciar água mineral natural de água potável purificada e adicionada de sais minerais. A parlamentar quer facilitar a identificação pelo consumidor na hora da compra. O projeto foi aprovado com a inclusão de emendas e retorna a pauta para outra discussão. O que nós não podemos aceitar é, no momento que a gente vivencia hoje, que o Rio de Janeiro é o quarto consumidor de água mineral no Brasil, em termos de consumo, a gente tem uma água que a população não sabe identificar. E, ao mesmo tempo, não existe uma legislação sobre isso. Nós pretendemos, sim, através dessa lei, dar essa transparência para a população. Foi discutido o projeto dos deputados Jânio Mendes, Luiz Martins e do deputado licenciado Tiago Pampolha, que estabelece penalidades administrativas aos clubes de futebol cujas torcidas pratiquem crime de racismo. O projeto recebeu 12 emendas e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Alerj. As penalidades previstas elas serão aplicadas desde a pessoa física, o agressor, quando identificado, que receberá uma multa aí de 60 UFIs, a partir de 60 UFIs, chegando aí, podendo variar de acordo com o nível, o grau da agressão, até a penalidade imposta aos clubes, quando no caso de uma agressão generalizada a partir de toda uma torcida, quando não puder haver uma identificação do agressor individualmente. No próximo bloco, FAPERJ pode ter orçamento reduzido em mais de 30%. O Alerj Revista volta já.